Olá, meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou editor do blog Filosofia do Direito em Debate. O objetivo deste vídeo é explicar a questão 12 do último exame da OAB, o exame 2014.1. Para você resolver essa questão 12, você precisava ter conhecimentos básicos da filosofia do direito de Ronald Dworkin. Você precisava saber três coisas de Ronald Dworkin. 1. Regras e princípios são normas jurídicas. 2. Regras e princípios possuem estruturas lógicas distintas. E 3. Uma boa interpretação jurídica repousa necessariamente na melhor interpretação moral das regras da comunidade. A obra de Dworkin é fundamentalmente uma crítica pesada ao positivismo jurídico, mais precisamente ao positivismo de Hart, que defendia que o sistema jurídico era um ordenamento baseado tão somente em regras, e que, pela chamada textura aberta da linguagem jurídica, que possibilita variadas interpretações, o intérprete, na hora que fosse decidir o caso, poderia decidir de várias maneiras, teria uma margem para decidir desta ou daquela maneira. Hart chamou isso de discricionariedade. Dworkin, no livro Levando os Direitos a Sério, indaga se os juízes aplicam regras prévias ou se eles criam regras depois do surgimento do caso e a aplicam retroativamente. Isso porque, para Dworkin, a Suprema Corte, na hora que vai decidir os chamados casos difíceis, elas citam razões que normalmente não são escritas e parecem mais com princípios de justiça ou políticas públicas do que com regras jurídicas, no sentido duro do termo. O que isso significa? Pergunta Dworkin, indaga Dworkin. A Corte está seguindo regras, embora de um tom mais geral e abstrato, ou a Corte está decidindo com base em suas próprias convicções morais ou políticas? Para Dworkin, a teoria jurídica tradicional ignora o fato de que os casos jurídicos têm muito mais que ver com princípios morais do que com fatos ou estratégias jurídicas. Agora, isso não significa que haja discricionariedade, como queria Hart, ou seja, haja um espaço de manobra entre as regras jurídicas e o juiz, em tese, não decidiria com base em normas prévias. Isso porque Dworkin considera que, diferentemente de Hart, que o sistema jurídico não é constituído apenas por regras, mas sim pela união de regras e princípios. Então, o que Hart sustenta que o juiz estaria no âmbito de discricionariedade, Dworkin diz, não é nada disso, Hart. Ele está decidindo com base nos princípios jurídicos. Agora, regras e princípios possuem características lógicas, formações lógicas distintas. E dentre todas as distinções que Dworkin faz entre regras e princípios, eu vou citar uma. A primeira distinção é que, segundo Dworkin, a regra funciona pelo esquema lógico do tudo ou nada. Tudo ou nada. O que isso significa? Ou a regra é válida e serve para decidir aquele caso concreto, ou a regra não é válida e não serve para decidir o caso concreto. Por exemplo, quando a gente fala em direito tributário de princípio da noventena, que diz que um tributo para ser cobrado deve ser instituído 90 dias antes. Veja, isso na verdade não é um princípio, é uma regra, porque funciona pelo método do tudo ou nada. Essa regra é válida, então tem que ser aplicada. Veja que não é possível instituir cobrar um imposto
sem que 90 dias antes esse imposto tenha substituído. As regras, como eu disse, valem no tudo ou nada. Se a regra é válida, ela tem que ser aplicada. Já os princípios seguem um panorama, uma racionalidade um pouco distinta desse das regras. Os princípios não funcionam, segundo Dworkin, pelo esse método do tudo ou nada. Os princípios têm um peso ou importância. O que isso significa para Dworkin? Significa que, em determinados casos, alguns princípios vão ser valorizados ou vão ter mais importância, vão ter mais pesos que outros. Isso não significa que esses outros que foram preteridos no processo interpretativo, eles deixem de ser válidos. Isso significa que eles têm menos peso para resolver o caso concreto. Então, para Dworkin, e essa é a distinção fundamental, as regras funcionam no esquema do tudo ou nada e os princípios no esquema do peso ou importância. É por isso que hoje a gente fala em sopesamento dos princípios. Além disso, Dworkin defende, e essa é uma observação importante, que os princípios também não podem ser aplicados à torto e à direito, porque desse modo não subsistiria nenhuma regra a ser aplicada, porque toda vez que surgisse uma regra, você poderia citar um princípio que impediria que essa regra fosse aplicada. Isso gera grandes problemas em torno da democracia, que é aquele sistema de governo que é baseado em normas prévias. Essa é a grande questão quando a gente debate a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque existem regras e o judiciário simplesmente diz: essa regra não é razoável, essa regra não segue o princípio da proporcionalidade. Então o judiciário despreza a torto e a direito as regras e aplica o direito com base em princípios. Agora, como eu falei no início do vídeo, o que você tem que ter em mente é que uma boa interpretação jurídica para Dworkin repousa na melhor interpretação moral que um sujeito, que um intérprete pode fazer acerca das regras da comunidade. E essa adequação entre direito e moral seria feita, segundo Dworkin, pelos princípios jurídicos. Veja que só podemos entender a filosofia do direito de Dworkin num contexto do pós-guerra, em um contexto pós-Kelsen. Lembre-se que, com a teoria pura do direito de Kelsen, o direito e a moral eram instâncias totalmente separadas, ou quase totalmente separadas. Dworkin, através da teorização acerca dos princípios, e Habermas também, com isso, eles trazem a moral de volta para o direito, de forma radical, sustentando até que o direito só tem a melhor interpretação jurídica é aquela consonante com a melhor interpretação moral. Bom, com essas informações, a gente pode resolver a questão que foi proposta pela OAB. Diz a questão 12 da OAB. Em seu livro Levando os Direitos a Sério, Ronald Dworkin cita o caso Riggs contra Palmer, em que um jovem matou o próprio avô para ficar com a herança. O Tribunal de Nova York, em 1889, julga o caso considerando que a legislação do local e da época não previa o homicídio como causa de exclusão de sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplica o princípio não legislado do direito, que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria iniquidade ou ilicitude. Assim, o assassino não recebeu sua herança. Com esse exemplo, podemos concluir que a jusfilosofia de Ronald Dworkin, dentre outras coisas, pretende: letra A. Revelar que a responsabilidade sobre o maior ou menor grau de justiça de um ordenamento jurídico é responsabilidade exclusiva do legislador, que deve se esforçar para produzir leis justas. Dworkin jamais falou que o grau de justiça é feito exclusivamente pelo legislador.
O juiz, para o autor americano, este sim tem um papel preponderante, mas que ainda assim não é exclusivo. Portanto, essa questão está errada. Letra B. Mostrar como as cortes podem ser ativistas quando decidem com base em princípios e não com base na lei, e que decidir assim fere o Estado de Direito. Veja, essa alternativa está errada porque, como vimos, Dworkin defende que o sistema jurídico é um sistema formado pela união de regras e princípios, pois ambos são normas jurídicas. Assim, se um juiz aplica um princípio, ele não está sendo ativista, pois estaria aplicando um tipo de norma jurídica prevista no sistema, e logo ele estaria obedecendo o Estado de Direito. Talvez para Hart isso seja ser ativista, porque para Hart e para Kelsen o sistema jurídico era composto apenas por regras. Já para Dworkin não, é regras mais princípios. Então essa questão também, essa alternativa está incorreta. Letra C. Defender que regras e princípios são normas jurídicas que possuem as mesmas características e, por isso, ambos podem ser aplicados livremente pelos tribunais. Veja, em primeiro lugar, como sustentei no vídeo, princípios e regras não possuem as mesmas características lógicas. As regras funcionam sob o esquema do tudo ou nada e os princípios sob o esquema do peso ou importância. Em segundo lugar, como também afirmei, os princípios não podem ser aplicados livremente pelos tribunais. Assim, nenhuma regra resistiria, né? Então, essa alternativa também está errada. Resta apenas a letra D. E a letra D é aquela que retrata mais fielmente a filosofia do direito de Ronald Dworkin. A letra D diz o seguinte: argumentar que regras e princípios são normas jurídicas com características distintas e, em certos casos, os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial, pois a torna também moralmente aceitável. Veja, essa é a opção correta. É a que melhor representa a doutrina de Dworkin. Regras e princípios são sim normas jurídicas com características distintas, e os princípios são as normas jurídicas que mais se assemelham a interpretações morais. Lembre-se que Dworkin afirmava que uma boa interpretação jurídica repousa na melhor interpretação moral acerca das regras da comunidade. Dworkin propõe um retorno da moral ao direito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as informações passadas nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até breve.